São João del Rei é uma cidade pequena, né? Então eu nasci, e desde que eu me entendo por gente, eu sou o neto do John e o filho do Gregory. Sempre fui chamado assim por toda a minha infância e eu entendia isso uma coisa normal, né? E eu não tinha muita noção da importância ou do porquê, do fundamento disso. Johnson foi um grande estudioso do estanho, né? Realmente tem um estanho. Hoje eu agradeço muito a ele, sabe? O ensinamento dele, que ele trouxe pra gente, sabe? Para mim, o meu avô, ele trouxe essa inspiração de transformar um negócio em muito mais que um negócio. O meu pai, John Summers, ele era um inglês, oficial do exército inglês, se desencantou com o exército, conheceu minha mãe, que era uma pessoa que tinha sido nascido no Brasil, mas é de origem irlandesa, e os dois decidiram voltar para o Brasil para começar uma vida nova. O meu pai, ele já tinha sido criado dentro de um ambiente que era aquelas casas grandes de inglesas, onde tinha mobília, tinha antiguidades, tinha muitas artes, etc. e tal. Em 1960 ele veio a Tiradentes para conhecer, visitar. Ele comprou daquele senhor venerando 4 caminhões de antiguidades e levou de volta ao Rio para começar a restaurar. Ao restaurar e usar as antiguidades como decoração da sua casa no Rio, o grupo expatriota, os diplomatas, etc. e tal, que todos moravam no Rio, visitavam nossa casa e começaram a se interessar pelas antiguidades, os móveis, os objetos. E meu pai viu nisso uma oportunidade de começar como antiquário. Ao decidir se tornar o antiquário, tá, ele ia para a Europa 2, 3 vezes ao ano para fazer compras de peças miúdas, como latão, cobre, prata e o estanho. Aí começa estanho na família Summers. Montou um pé de meia, como se diz em Minas, aqui em São João del Rei, para fazer concertos eventuais. Em vez de fazer os concertos no Rio, ele fazia o concerto aqui, que já tinha uma percepção de que tinha uma mão de obra disponível muito boa. As antiguidades estavam aqui, os móveis tinham bastante na região. Quando ele trazia o estanho, dava um retoque no estanho, percebeu que vendia muito rapidamente. Isso o levou, numa viagem à Inglaterra, a conversar com um fabricante de estanho lá. E esse fabricante ofereceu para que meu pai fosse o representante no Brasil deles. Então, na discussão da negociação ao longo dos meses, o Brasil fechou as importações. Porém, em sua última visita a esta fábrica, o dono da fábrica havia entregue para ele um molde, que está no nosso museu, para poder experimentar. É assim que se fabrica o estanho, né? Por mera coincidência, esse Rio das Mortes que nós temos aqui era o centro de mineração de estanho na época, aqui. Meu pai era um homem certo, lugar certo, na época certa. O que ele fez? Comprou um lingote de estanho, descobriu um antimônio, que faz parte da liga, pegou no ferro velho um pouco de cobre, fez a alquimia e começou a fundição. Usamos exatamente os mesmos processos da fabricação de estanho do século XVIII. Tá? Tínhamos um torno simples, uma fundição simples, uma politriz. Dali ele começou a fabricar os moldes. Nós tínhamos a fundição de latão, que era a fundição em areia, você fundia as partes, torneava as partes, fazia o molde para despejar o estanho e começou a linha de estanho. E daí começou a John Summers Estanhos.
Eu comecei a trabalhar em 6 de março de 1970 com junção. Até então eu nem conhecia o estanho, nem sabia o que eu ia fazer. Quando eu cheguei, eu fiquei extasiado com a beleza do produto. Quando eu comecei a trabalhar com ele, nós tínhamos 7 funcionários só. E aí, esses pessoal que trabalhava, esses 7 que tinha, era o pessoal que aprendeu melhor, né? E fomos até, o João Sam até colocou uma turma de elite dentro da fábrica dele, que éramos os 7, que comandava praticamente todo o trabalho. Que foi a época, como é que se diz, de ouro do estanho, né? Foi a década de 70 e 80. Nesse intervalo que eu trabalhei lá, chegou a ter 150 funcionários. O meu pai não pôde importar estanho porque o governo brasileiro fechou as importações. Isso para nós foi fantástico, porque isso nos permitiu um mercado que tinha uma demanda gigantesca. Nós conseguimos ter um mercado fabuloso de coisas de uso de casa, decoração de casa, presentes. Havia uma procura em São João del Rei de pessoas querendo mais e mais produto. O mineiro tem uma capacidade manual fantástica, então foi fácil para todo mundo. Você tinha o estanho, você tinha o guia, que era a família Sommers, né? Nós éramos o guia para que todo mundo seguiam, e eles começavam a desenvolver as suas próprias fábricas. Aí começou a existir as pequenas, sabe? As pequenas empresas para surgir. E acho que tinha umas 12, 15, acho. Mas tinha muito emprego, sabe? Dava muito emprego, sabe? Quase todas as fábricas que tem hoje, ou que teve, né, que já fechou algumas, praticamente todo mundo saiu lá da junção, foram os discípulos dele. No Brasil não tem outro lugar que se fabrique o estanho. Na Europa você tem estanho, mas é pouco. Tem no Portugal uns 2, na Alemanha e Bélgica e Holanda. Nos Estados Unidos você tem também. Então, mas são como aqui, são locais pequenos onde que aquilo firmou, se estabeleceu e fica até hoje. Se você comparar o nosso produto aqui com o produto feito na Europa hoje em dia, ou nos Estados Unidos, o nosso estanho, se você olhar os detalhes, são finos, cortes bonitos. Você vê o produto. Nos outros lugares, devido à necessidade de apressar a produção para poder baratear o custo, você vê que os produtos nem são tão detalhados, não são tão finos. Então você tem uma capacidade aqui fantástica, unido com o histórico que está lá dentro da alma deles, mas você tem que juntar isso tudo e fazer com que saia um produto bonito e de boa qualidade. E aqui tem capacidade de fazer isso. O que nós buscávamos na época da John Sommers, quando nós éramos os líderes, nós focávamos muito em peças antigas, tradicionais de museu, mas adaptando para a vida cotidiana nossa, contemporânea. De 68 para cá, a parte de antiquário da família Sommers foi descendo e paramos de mexer e focamos só no estanque. Então, toda vez que nós íamos para a Europa para fazer qualquer coisa, negociar qualquer pedido, nós vendíamos muito na Alemanha, nos Estados Unidos, e sempre íamos nos antiquários buscar. Aí a gente comprava o estanho, trazia o estanho dentro das malas. Em 1978, um amigo nosso, um francês, um mergulhador profissional, nos abordou e disse: olha, eu achei 2 navios, eu acho que tem estanho neles. Te interessa? Aí ele começou a mergulhar, tirar o estanho, tirar os materiais todos. Então, quando você tem um mergulho arquitetônico lá desses, você tira, você tem que mostrar tudo para a marinha, tá?
A Marinha e o IFAM têm o direito das peças, eles fazem, olha, você pode dar destino aqui, você pode dar destino aqui, eles vão dar uma orientação que se faz. Foi feita essa orientação e a coleção de Stein toda foi nos ofertada, né? Os 2 navios, um era um cargueiro português que afundou em 1668 e o outro era uma fragata holandesa que foi afundada em 1648. E nós criamos um museu com isso. O meu pai foi muito focado no estanho. Meu pai teve uma visão fantástica. Meu pai teve uma capacidade e um conhecimento de desenvolver produtos, né? De manter a qualidade do produto, manter o detalhe, tinha que ser certo. Então transformar um ofício em um negócio e você ensinar as pessoas, dar oportunidade para elas crescerem, eu acho que isso é uma coisa, isso que é o maior ensinamento que o meu avô me deixou e é um motivo de orgulho muito grande. E para mim, o que meu avô fez foi dar uma identidade para a gente através do seu trabalho. O que a gente hoje conhece como Polo de Estanho São José do Rei é uma identidade para a cidade.